E aí, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Verônica, eu sou taróloga e eu criei esse canal aqui, o Lamparina Tarô, com o intuito, de falar sobre tarô, de te mostrar como essa ferramenta é incrível e como ela pode ser útil na sua jornada, no seu processo de autoconhecimento, te mostrar o quanto essa ferramenta é empoderadora e você pode aí ter mais poder sobre a própria vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já gosta, já acompanha o canal, não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar aquele comentário no final, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações, tudo que eu vou soltar por aqui. E também não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, todas elas são @lamparinataro, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no TikTok. Agora chega de falar que a gente vai pro vídeo. Na semana passada eu soltei um vídeo aqui sobre decks da minha estante, em que eu estreiei esse quadro, por assim dizer, com o deck The Forest of Enchantment, ou o Tarô da Floresta Encantada, que é um deck que eu gosto muito. Eu gostei da vibe do vídeo e eu resolvi trazer um outro deck que eu tenho na minha estante, que é o Tarot of the New Vision, essa belezinha aqui. É um deck que eu gosto demais. Eu mudei completamente a percepção sobre alguns arcanos depois que eu entrei em contato com esse deck. Ele é muito interessante mesmo, ele completa bastante os nossos estudos. Eu recomendo muito quem tem a oportunidade de adquirir esse deck. Eu acho que faz toda a diferença no estudo do tarô, no estudo dos arcanos, e por isso eu quis trazer para vocês conhecerem como é que ele é. Então vem comigo que a gente vai fazer todo esse review, a gente vai conhecer esse deck junto. Bom, então a gente tem aqui, o Tarot of the New Vision, que a proposta desse deck é muito interessante, que é justamente por conta dessa proposta que eu sinto que eu tive uma percepção muito diferente de alguns arcanos especificamente. Eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre eles. Eu não vou me estender muito, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas mais para vocês conhecerem as cartas, Então, esse deck aqui, ele tem esses criadores, o Giordano Berti, Tibério Gonard, não sei se eu tô falando o nome dele certo, espero estar falando corretamente ou menos errado. E a arte é do Gianluca e do Raul Cestaro, ou Cestaro, não sei exatamente, tá? E aí, gente, essa caixinha aqui, ela tem o tamanho normal, é o mesmo tamanho da Floresta Encantada, E eu deixei aqui o meu saquinho, porque eu já falei pra vocês no outro vídeo que eu gosto muito de deixar os meus decks em saquinhos, porque eu sinto que as caixas elas são muito grandes, principalmente caixas desse tamanho aqui, então, sei lá, como eu tô sempre usando, pra mim não rola ficar o deck o tempo todo na caixa, eu prefiro deixar no saquinho. Então só pra mostrar pra vocês o saquinho que eu utilizo, que é um saquinho de organza mesmo, esse saquinho branquinho, fininho mesmo, que é onde eu gosto de deixar esse deck aqui. Aí, gente, tem uma coisa nessa caixa que eu não gosto. Eu não gosto de caixas que tem esse tipo de fecho, sabe? Que a gente precisa fazer assim, ó, pra abrir ela, entendeu? Eu não gosto. Por quê? Porque a minha mão é pequena e aí não dá uma pegada muito boa pra eu abrir o deck, sabe? A caixa do deck. Então eu não gosto muito. Mas tá aqui. Ela vem, esse deck aqui vem com o livro e as cartas. O livro, ele é bastante interessante, assim, ele não dá explicações sobre os arcanos, ele traz os elementos, mas não no sentido de explicar, é no sentido de meio que falar o porquê que ele pensou nesses elementos, Então é bem interessante, mas não é o suficiente, eu diria, sabe? Para você compreender esse deck, seria interessante que você já soubesse ler tarô e usasse ele para você abrir mesmo o campo, sabe? Aí a gente tem a parte dos arcanos maiores, que tem bem mais folhas, é uma página, duas às vezes, para cada arcano. E os menores é bem espacinhos pequenininhos mesmo. Mas é bem interessante. Esse é o livrinho. E aí aqui, deixa eu ajeitar aqui, tem as cartas. Vou tirar aqui para vocês verem. Essas duas últimas cartas. Também. E aí, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar sobre o verso. Gosto bastante, acho bem bonito.
Gosto muito. O verso aqui, ó, é o Cavaleiro de Copas. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem muito bem. Gosto bastante. O papel, acho bacana. Tranquilo. Não gosto muito que ele é muito brilhoso, ó. Tá vendo? Então, toda vez que eu preciso tirar foto ou alguma coisa do gênero, não consigo. Sempre sai o reflexo da luz. Então, não gosto muito. Mas eu acho que é o único detalhe, assim. Agora, vamos ver as cartas. Vou separar aqui os maiores dos menores, só porque minha mão é muito pequenininha. Depois a gente vê os menores. Então vamos lá. Gente, vocês vão entender do que eu tô falando. Olha essa carta do louco. Nessa carta aqui fica muito clara a questão da inconsequência, né? Olha pra onde ele tá indo, né? Tem o vulcão. Então eu gosto demais, demais, demais. Aqui na do mago, né, a gente tem um outro elemento novo, né, que é esse macaquinho, podendo fazer referência aí a essa coisa do caráter manipulatório, né, que o mago pode ter, né. Eu já vou adiantar algumas coisas aqui, que algumas cartas, eu sinto que esse deck, ele trouxe mais pra falar do lado sombra, assim, sabe? Pra exemplificar que a carta, ela tem um lado sombra marcante, sabe? Que normalmente não se fala ou se foca muito no positivo, assim, sabe? Então, acho bem interessante esses elementos pra gente ver os arcanos por outro ângulo, literalmente nesse caso, né? Por isso que eu falei que esse deck foi muito importante nos meus estudos de tarô pra entender alguns arcanos no seu lado mais sombrio. Esse aqui é o mago, então. A sacerdotisa. Essa sacerdotisa eu sou apaixonada, principalmente porque o que ela tá contemplando, né? Aquela cara de paisagem que ela faz, é que ela tá contemplando o mar, né? E pra mim a sacerdotisa é o próprio mar, né? Então eu gosto muito, muito, muito dessa representação. A gente tem aqui outros elementos novos também, não vou ficar me estendendo muito neles, senão vai ficar muito grande o vídeo. É mais pra vocês conhecerem as cartas. Aqui a gente tem a Imperatriz, gosto muito desse detalhe do portão tá aberto, dessa coisa dela acolher, né? Ser receptiva. Gosto muito também desse imperador aqui, a gente vê essa multidão de mulheres, né, podendo fazer referência aí de que ele é opressor com a feminilidade, né, com essa polaridade feminina, né, que eu não tô falando de gênero, eu tô falando de polaridade, de energia, que todo mundo tem. Então esse caráter patriarcal do imperador tá muito aqui também, por conta desses elementos aqui, essas mulheres, né, mostrando que ele tem um domínio, que ele tem um controle. Muito, muito legal essa carta também. Aqui a gente tem o Hierofante com uma série de elementos novos, né? 2 monges, tem uma pomba, uma cobra, aqui a gente tem uma pedra com um cordeiro, né? Então é bem interessante esse deck, tá cheio de elementos. É bem pra gente transcender mesmo algumas representações que a gente tem do tarô. O que eu acho mais interessante é que ele parte do Wade Smith, né? Que é um deck tradicional, né? Digamos assim, um deck moderno, mas mais tradicional, né? Ele mostra, ele prova pra gente que o Wade Smith ele não está esvaziado, né? Ele mostra mais coisas, então é muito, muito legal. Aqui a gente tem os enamorados também, mostrando aqui o que eles estão contemplando, né? Dando a entender aqui pra gente que tem muita coisa em jogo mesmo, né? Que o que tá em jogo é só o paraíso, né? A vivência do paraíso, então é bem interessante. Gosto também do detalhe aqui das nuvens, tá bem na cabeça deles, né, mostrando que a racionalidade, né, aquela coisa mais analítica, não tá muito presente, tá indo mais porque tá nublado, né, então eles estão indo bem mais movidos pelo sentimento mesmo, então eu gosto bastante. Aqui é a carta do carro. Pra mim, gente, juro pra vocês, o que me fez comprar esse deck foi essa carta do carro. Falando muito, porque o carro é uma carta de conquista, né, é uma carta de sucesso, uma carta de batalha. E é uma carta assim mesmo, né? Esse é o significado dela. Mas a gente não para muitas vezes para pensar, né? Sucesso às custas de quem? Ou às custas do quê? E para mim esses 2 escravos aqui atrás da carruagem desse príncipe mostra muito isso, né? Que o carro aqui em seus domínios sombrios, por assim dizer, ele traz essa questão da dominação, que ele atropela todo mundo com o carro dele para conseguir o que ele quer, né? Que se ele precisar dominar, escravizar, para chegar onde ele quer chegar, ele vai fazer. Então, para mim, esse foi um ponto crucial, assim, que no Wade Smith, claro que esse é o lado sombra da carta do carro, mas no Wade Smith não fica, né? Não mostra tanto. Então, achei muito interessante. Aqui a gente tem a força,
lindíssima também, gosto bastante, com outros elementos novos. Mas no geral é bem aquilo mesmo. O Eremita também gosto bastante. Ele é bem simples, né? Ele já é uma carta que tem uma ilustração mais simples, mas ele continua sendo bem profundo aqui, né? Com esses elementos novos. Aqui a gente tem a Roda da Fortuna, que é uma das poucas cartas que não acrescenta elementos novos. É literalmente só a carta virada de costas, então não tem nada diferente aqui. A Carta da Justiça também vem com essas duas mulheres, fazendo referência ali à história do Rei Salomão, né, o mito do Rei Salomão, que é muito interessante também. Esse mito vai aparecer no Rei de Espadas, mais pra frente, bem legal. Aqui é a Carta do Pendurado, né, fazendo muito referência ao sacrifício, muito legal. A Carta da Morte também não é uma das cartas que não apresenta novidades, são os mesmos elementos mesmo. A Temperança, a gente vê aqui no fundo um forno alquímico, né? Enaltecendo a alquimia que o anjo faz, né? Essa coisa do equilibrar, né? Do amornar também a água, é bem interessante. Aqui a gente tem a Carta do Diabo, não tem muitos elementos também diferentes, com exceção dessa legião aqui de demônios que tá no fundo, vendo o circo pegar fogo, né? Querendo pegar o corpo, né? A alma deles, né? Bem interessante também. A torre, essa representação da torre é lindíssima, porque ela mostra aqui que no meio da escuridão, né, no meio da destruição, por assim dizer, a gente encontra a árvore da vida de novo na base da torre, que é um ponto muito importante, falando, né, que sempre tem como você recomeçar, né, já dando aqui na torre esse sopro, né, de não focar tanto assim na destruição, por mais difícil que seja, né, por mais doloroso que seja, sempre tem como a gente recomeçar a partir da árvore da vida. Aqui é a apresentação da Carta da Estrela, alguns elementos importantes também aqui, diferentes, mas no mais é mais do mesmo. Carta da Lua, bem misteriosa, vários elementos novos, né? A gente tem a repetição das torres aqui, a gente tem, né, esses pássaros, esse homem, o lagostim, né? Vários elementos novos, não o lagostim, né? Os outros, mas vários elementos novos, bem misteriosa também. Aqui a Carta do Sol é a mesma coisa, não muda essa carta também, uma das poucas no baralho que não muda. Julgamento também, a gente só tem o acréscimo dos pássaros aqui no fundo, mas é a mesma coisa. E a Carta do Mundo também não muda, né? Então são algumas cartas só dos arcanos maiores que não ficam diferentes, né? Que ficam exatamente a visão vista de frente. Mas só pelos arcanos maiores deu para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, que ele traz essa proposta aí de modificar, né? De mostrar um outro sentido dos arcanos que às vezes a gente não explora muito bem, né? Às vezes a gente fica com uma visão muito positiva ou muito negativa das cartas, e aí a gente olha para esse deck com uma outra proposta. Então eu gosto muito. Agora eu vou mostrar os arcanos menores, eu vou bem assim passando também, né, porque são muitas cartas, é mais para vocês conhecerem mesmo. Vou destacar algumas que eu gosto bastante. Aqui a gente tem o As de Copas, tem esse elemento novo aqui também, as crianças brincando. 2 de Copas, nada diferente. 3 também não. 4 de Copas, tem essa vivência aqui acontecendo, né? Existe uma chateação, uma frustração tão grande aqui, uma estagnação, que a pessoa não vê, né, a vivência chegando. 5 de Copas também não é muito diferente, a gente só vê aqui que existe uma fluidez que não chega nele, né? Então, bem interessante. O 6, muito bonitinho o 6, né? A carta que fala das boas lembranças, da nostalgia. A gente vê aqui a geração passada, olhando a geração do presente, então é bem legal. 7 de Copas, não muda muita coisa, a gente só tem a presença dessas duas moças aqui, meio que na dúvida aí no que elas estão achando também, uma tá horrorizada, a outra tá fascinada, também essa coisa da ilusão toda. 8 de Copas, bem legal, que mostra o que ele tá deixando para trás, né? Essa cidade toda que parece que tá em festa, mostrando que para ele não serviu, né? Ele já experimentou, ele já tentou e não rolou para ele, então ele abandona, bem legal também essa carta.
9 de copas também é bem interessante, fala bastante da abundância, desse bom momento, né? Esse bom momento emocional. Tá? 10 de copas, nada muito diferente aqui. Continua sendo uma carta harmoniosa. Pajem de copas, muito interessante, tem a presença dessas conchinhas aqui também. Cavaleiro de copas também tem alguns elementos novos aqui, bem legal. Rainha de copas, alguns elementos aqui no trono dela também. E o rei de ouros, mostrando o que está por trás aqui do trono dele. Aqui a gente tem um barquinho também, bem legal. Agora a gente vai para o naipe de ouros. Nada muito diferente aqui também. 2, 3. O 4 eu acho bem legal, essa montanha zona aqui, dividindo bem, mostrando, né, que ele tá paradão mesmo, estagnado. O 5 não tem tanta diferença. O 6 eu acho muito inteligente. Aqui no 6 a gente vê ele dando esmola, né, o mesmo cenário que a gente vê no Wade Smith, mas aqui, ó, a gente vê que a roupa dele tá rasgada, né, dando bem a sensação de que ele tá dando um dinheiro que ele poderia precisar. Ele não está sabendo equilibrar aqui esse dar e receber, né? Muito interessante também. 7 de ouros, bem legal também esse elemento aqui. O 8 também bem interessante, esse aperfeiçoamento, né? Essa paciência. O 9 não é tão diferente assim. E o 10 também não. Pajem não tem tanta diferença também. O cavaleiro, a gente vê aqui um símbolo da terra, né, da firmeza, da abundância aqui também, que é o touro. A rainha, bem poderosa, né, rainha de ouros. Tem algumas diferenças aqui no trono dela, né, aquela rainha caridosa, né, abundante. E o rei também, as diferenças aqui. Agora o naipe de paus. Ases, no geral, estão bem simples, né? O 2, a gente tem aqui esse elemento do buco da corte, bem legal também. O 3 mostra bem aqui quem que tá vindo com ele, né? Eu acho a carta do 3 muito aquela sensação do tudo que o sol toca é meu, sabe? Toda vez que eu vejo o Wade Smith, eu penso nessa frase. Vista no New Vision, acho bem interessante também. 4 aqui, normal. 5 também. 6 também. O 7 a gente vê só a presença do conflito mesmo, né? Enquanto a gente só tava olhando o arcano aqui, né? Esse homem aqui de frente. Agora a gente vê que aqui tem realmente um conflito, né? As pessoas estão realmente brigando aqui. Ou querendo brigar. O 8, bem legal a presença desse anjo, um anjo enquanto totalidade, né? Enquanto a força que arremessa, né? Esses bastões, esse fogo, né? É bem legal também. O 9, bem interessante esse urso aqui, tem tudo a ver. E o 10 também, essa coisa da sobrecarga, né? Bem interessante aqui também. Pajem, tem esse elemento aqui. Cavaleiro também, esse aqui remetendo muito à questão das conquistas. A rainha, abundante também, né? Bem solar essa rainha, até tá mostrando aqui também. E o rei. Muito legal. Aí aqui a gente vê o naipe de espadas, né? O último naipe. Tem um elemento novo aqui também. O 2. Mesma coisa do 4 de copas, né? A pessoa tá vendada, ela não quer ver, não tá vendo a vivência que tá chegando para ela. O 3, ele é bem básico também, né? Não tem como errar, digamos assim. Mas eu acho legal que tem essa coisa de cada um indo pro seu lado, né? Rolou uma desavença, rolou uma treta, né? Tá todo mundo se sentindo traído, né? Desolado, tá vivendo essa dor e cada um tá indo pro seu lado, assim, né? Então é bem legal.
4 não tem tanta diferença assim também. 5 também aqui, né? O 6, mesma coisa. 7 também. O 8. Aqui a diferença no do 8 é que você vê os corvos, né? Mostrando bem essa coisa da pessoa estar perturbada mentalmente, né? Enclausurada, mas também perturbada. É um elemento que a gente não vê no Wade Smith. O 9, eu acho muito legal esse 9. Mostra aqui essa criatura, né? Esse demônio, mostrando bem aqui, né? Que é uma coisa que pega muito no mental, né? Um pensamento que a gente não consegue se desvencilhar, né? Muito interessante também. 10 de espadas também, né? Tem essa figura aqui. Bem legal. Gosto aqui que tá muito mais enfatizado o sol nascendo também do que no Wade Smith. Aqui a gente tem o pajem, mesma coisa. Cavaleiro de espadas também, eu acho muito legal também esse elemento aqui. A rainha de espadas eu gosto muito também. Aqui a gente vê no fundo, ela é toda imponente, né? Aqui tal, acho que a gente já sabe, rainha. E aqui no fundo a gente vê um cortejo, né? Um cortejo fúnebre. E no livro ele até coloca que possivelmente esse cortejo aqui é do marido dela, do rei de espadas, e ela segue impávida aqui, né? Nem pro cortejo fúnebre do próprio marido ela amolece, ela sai das suas obrigações de rainha. Então é muito legal esse deck. E aqui a gente tem o rei de espadas, fazendo referência ao mito de Salomão aqui de novo. Então é bem legal também. E aí a gente tem os 4 arcanos, os 4 naipes, né, dos arcanos menores, mais os 22 arcanos maiores, né? Então, só para falar um pouquinho mais, que eu já falei 1000 vezes, mas repetir, eu acho que esse deck fez toda a diferença nos meus estudos de tarô, de entender outras perspectivas, né, de compreender esses símbolos, né? É um deck que, na minha opinião, a gente tem que sempre revisitar, porque são muitas coisas, são muitas cartas que os símbolos são introduzidos, né, aos montes. Então, muita coisa você acaba lendo, aprendendo e vai passando, né? Então, eu acho muito interessante dar um outro norte para as consultas também. E eu achei, assim, para mim, na minha opinião, achei leitura obrigatória, né? O livro, né? O deck é a aquisição obrigatória para quem lê tarô, né? Principalmente para quem tem uma abordagem mais terapêutica, porque tem todos esses elementos dão muita margem para essa interpretação mais terapêutica. Então, gosto demais desse deck e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E aí, gente? Vocês gostaram? Não é um deck maravilhoso? Eu sou apaixonada por esse deck também. Eu confesso que eu fico muito na dúvida qual que é o meu preferido, se é o da floresta ou se é esse. Mas enfim, sei lá, hoje eu acho uma coisa, amanhã eu acho outra, né? Enfim, eu gosto bastante, eu amo demais a proposta desse deck, então eu sou suspeita pra falar. Mas eu quero saber de você, se você gostou, né? Qual foi o arcano que você gostou mais, o que você não gostou tanto assim, o que você acha que podia ser diferente. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. E não esquece de deixar o seu like, né? Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e de ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações dos vídeos que vão sair. Toda semana, toda quinta-feira sai vídeo novo, então é bem interessante se você conseguir ativar esse sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou soltar por aqui. E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, @lamparinatarô, que eu posto bastante coisa por lá também, todo dia praticamente. Então, para você não perder nada, ficar sempre por dentro dos conteúdos, é só me seguir lá. E é isso! Muito obrigada pela presença! Te vejo no próximo vídeo.